tiver tudo certo, então eu vou começar. Eu vou falar sobre carreiras em computação quântica em particular. Como já falaram, meu nome é Bruna Shinohara, eu trabalho como Staff Scientist na empresa CMC Microsystem, no Canadá. Então, é um trabalho que envolve tanto a parte de algoritmos quânticos, né, mas a parte de software e tentar achar aplicações, melhorar o que a gente já tem. Inclusive, a gente trabalha com a IBM, né? Como a Ana Paula comentou, que tem esses projetos de tentar buscar coisas para utilidade, né? Utilidade quântica, usar mais de 100 qubits e ver o que dá para ser, que sai de interessante disso. Mas também a gente trabalha bastante com treinamento, workshop, essas coisas. Ok. Então, eu vou falar primeiro o que é tecnologias quânticas. Como eu falei, eu não vou falar de todas, né? Eu vou falar mais de computação quântica, que é a minha área, falar um pouco do mercado com dados de estudos que não são meus, mas que eu estou coletando já tem um tempo. Vou falar um pouco das vagas que você pode encontrar no LinkedIn por aí e trazer um pouco dos meus próprios recursos e dicas pessoais, conforme eu estava ah, procurando a posição que eu estou agora, né? As coisas que eu aprendi ao longo desse caminho. E eu vou falar de inverno quântico, na verdade, na primeira metade. Desculpa, eu coloquei aqui, mas depois eu organizei de outra forma. Tá, tecnologias quânticas. Eu perdi o começo das apresentações, então eu não sei se eu estou sendo redundante, mas só para deixar claro, né? Em geral, são divididas dessas quatro categorias, que é computação quântica, que a gente já estava falando, que é trazer fenômenos da física quântica, como entrelaçamento, emaranhamento, para otimizar, melhorar de alguma forma a computação tradicional. Comunicação quântica envolve também trazer fenômenos da quântica para promover uma comunicação entre que seja secreta ou seja de alguma forma dê para você perceber se alguém está interceptando, tem algumas vertentes, né, do que é comunicação quântica, mas geralmente é isso. Sensoriamento quântico, de novo, usar fenômenos da quântica para melhorar sistemas de sensoriamento e ter sensores mais sensíveis, digamos, né, com um sensoriamento mais fino. E atualmente é uma das áreas mais avançadas, né, dessas, né, uma tecnologia mais madura. E materiais quânticos, que às vezes entra, às vezes não, mas envolve, e essa é a minha área originalmente, né, do meu doutorado, que é observar essas propriedades quânticas, ver como elas mudam materiais, né, até mesoscópicos, macroscópicos, por exemplo, o grafeno, né, é um negócio que tem várias propriedades interessantes que vêm da estrutura quântica dele, né? Então, só estou listando isso porque para deixar claro que é um ecossistema grande, relativamente grande, em termos de quanto a gente pode expandir nisso, mas vou falar aqui de computação quântica. Esse mapa aqui, eu não vou entrar em detalhes, até porque não dá, tem muita coisa, mas eu só queria mostrar de novo para dar uma visão geral, que você tem várias formas de interagir com a computação quântica, né? Então, aqui em cima está em inglês, no topo, várias, né, 5 caixas aqui, então, usuários, aplicações, software, né, oferta de software, QPUs, né, que são, né, os computadores quânticos, e componentes de hardware, que são componentes não necessariamente de computador quântico, mas coisas que você vai ter que utilizar, por exemplo, alguma coisa para deixar os componentes mais frios, né, criogenia, lasers, então você tem tudo isso, só dentro da computação quântica você tem todo esse escopo de coisas. Para chamar atenção aqui também, usuários, você vê a primeira coluna aqui, mas à esquerda você vê ciência de materiais, finanças, ciências da vida e outros aqui, que são aquelas aplicações que já comentaram, né? Aplicações típicas, né? Coisas que você imagina que a computação quântica tem evidências teóricas de que a computação quântica pode melhorar em algo nessas partes, nessas áreas, né, da ciência, finança e tal. E percebam aqui também que para essas áreas de aplicação, geralmente você tem empresas
maiores, né? Airbus, BMW, bancos, AstraZeneca. Sim, são empresas grandes o suficiente para elas terem um dinheiro para investir em tecnologias emergentes. Então, tem um pouco esse aspecto. Elas são empresas que estão interessadas nisso, né? Empresas de fato da área de ciências materiais, ciência da vida e tal, mas elas também têm esse aspecto de que elas têm um dinheiro extra para isso. Aqui na parte de aplicações e software, mais aqui no meio você começa a ver umas coisas já mais startups, umas coisas, umas empresas menores. Tem empresa, até a Zapata, por exemplo, recentemente faliu, mas tem as empresas menores aqui e geralmente são startups. De acesso à nuvem, QPU, você volta a ter uma mistura de empresas grandes, pequenas, né? Porque você tem o Google, IBM, trabalhando em computadores quânticos, né? A Microsoft em algum momento estava investindo bastante, mas você tem outras empresas que às vezes são startups, às vezes são empresas mais direcionadas, por exemplo, a IonQ, que trabalha com íons aprisionados, que é um dos tipos de computadores quânticos. Então é bem variado. E aqui também não vou comentar disso, mas só para deixar claro que tem essa distribuição de vários diferentes tipos de computadores quânticos, né? Supercondutores, você vê, cadê meu mouse? Você vê mais empresas trabalhando com supercondutores, íons aprisionados e átomos neutros tem um pouco menos, silício, fotônica tem um pouco menos, e outros trabalhando com outros até menos conhecidos ainda, então tem essa distribuição também. Tudo isso para ter em mente caso você esteja procurando uma vaga específica, uma coisa ou outra. Imagino que aqui tenha bastante gente de computação, mas isso é relevante se você, sei lá, trabalha com engenharia. Eu vejo bastante gente de engenharia elétrica trabalhando com hardware, gente de física experimental, então é interessante saber todo o escopo, né? Enfim, esse gráfico está na Quantum Insider. Ok, sobre o mercado, eu vou falar um pouco da distribuição de como que tá, quão aquecido está o mercado, né, no, no mundo. Esse gráfico é parecido com o que mostraram antes, né? Mostraram o gráfico de 2023. Esse daqui saiu recentemente, 2024. Ah, foi, então, do ano passado, 38 bilhões para 42 bilhões. Teve um bom aumento, principalmente, claro, né, no norte global, Estados Unidos, Europa, investiram mais. Teve várias mudanças de políticas, até porque, como já comentaram, tem implicações na segurança, né, por causa do algoritmo de Shor, algumas coisas. Computação quântica é um negócio de interesse de segurança nacional também. Aqui, eu acho interessante, algum dia, assim, que você tiver com tempo, pare e olha tudo aqui, que você vai ver que tem várias, bem variado, assim, o quanto as pessoas, os países investem ou não. E tem países, como dá para ver, alguns países estão em cinza, não investem nem um pouco. Tem países que investem da ordem de 10 milhões, tem países que investem da ordem de bilhões. A China investe 15 bilhões, é o que mais investe, né? Ah, e o Brasil está com os 12 milhões, desde o ano passado, né? Porque foi por causa do edital, acho que da Embrapim. Então, assim, e claro, né? Esses dados são obtidos da forma que eles conseguem obter dados públicos, mas é só algo se pensar, como já comentaram, o Brasil não estava no mapa de 2022, então ele apareceu no mapa de 2023 por causa desse edital, e agora continua mais ou menos na mesma, né? E só para contextualizar também, em termos de empresas e startups, você tem 40% está concentrado na América do Norte, outros 40% na Europa. Na América do Sul, você tem 1% só, com 0,15% sendo Brasil. Na América do Sul, tem, tipo, 4 países. Não 0,15% disso, né? 0,15% do mundial, né? Então, tem, acho que Brasil, Chile e mais uns 2 países trabalhando com isso na América do Sul. E também, de novo, algo a se considerar, né?
que talvez seja até no momento mais fácil encontrar emprego fora do que dentro, simplesmente porque não é um supermercado agora no momento. E aqui eu vou comentar um pouco sobre. Isso daqui foi um levantamento que fizeram com 57 empresas, sobre o que eles estavam interessados em um profissional para trabalhar com tecnologias quânticas, né? Então, essa parte aqui é interessante se você estiver pensando em aplicar, ou tentando entender o que tem de vaga, né? Qual que é o tipo de vaga, o que tem, qual que é o interesse. Eu acho que esse trabalho aqui é interessante, já tem um tempo, eu acho que tem 1 ou 2 anos, mas eu acho que ele é interessante da forma que ele mostra, assim, quais empregos são mais requisitados, menos requisitados, é um negócio que eu vejo refletido nas vagas, né, que você vê por aí no LinkedIn, por exemplo. Então, aqui está em inglês, mas o que eles estão tentando falar aqui em laranja é a expectativa dessas empresas de contratar dentro de 2 anos para tais vagas, né? Em azul, contratar mais para frente de 3 a 5 anos. E aqui você vê que no topo você tem vagas mais específicas, tipo química computacional, correção de erros, né? Físico teórico, alguém que trabalha com criogenia, etc. São essas vagas que estão menos procuradas, são vagas de conhecimento mais específico. Geralmente você tem que ter um doutorado, né, para você ser contratado como físico teórico, para trabalhar com correção de erros. É uma coisa assim que eu acho que eu nunca vi ninguém ser contratado sem ter doutorado. As vagas sempre pedem doutorado, química computacional, tal. São vagas que eu diria que é uma mistura de ter pouca gente com eles terem exigência do doutorado. E aqui mais para baixo você tem, né, nas vagas mais requisitadas, físico experimental, desenvolvedor de algoritmos, essa vaga de aplicações ou soluções que ela é bem variada. Eu já vi gente trabalhando com coisas bem diferentes, e tendo esse mesmo tipo de título, né? Então, são vagas que. É uma questão de nome, né? Porque, por exemplo, eu sou física teórica de formação, mas eu trabalho, talvez o meu trabalho, que seria cientista, não está aqui, mas eu trabalho com algo meio próximo de desenvolvimento de algoritmos. Então, é algo que é requisitado, de certa forma, né? Mas minha formação é uma das menos requisitadas, no sentido de não vou contratar exatamente com esse mesmo nome. Então, de novo, algo a ter em mente. Beleza, eu tenho a competência tal, mas talvez eu não consiga achar com esse exato nome. Vou achar fazendo algo um pouco diferente. E aqui, uma coisa que me perguntam muito é se precisa ter doutorado para você trabalhar com computação quântica, ou mestrado. E aqui também eu acho que isso daqui é bem informativo e bem condizente com o que eu vejo por aí. Em roxo tá, seria exigência de bacharelado, em vermelho, exigência de mestrado, em verde, de doutorado, em amarelo, laranja aqui, é algo como se fosse, acho que, um curso técnico, e em azul seria anos de experiência. Então, algumas coisas para reparar aqui. Primeiro, como eu falei, né, aquelas vagas com menos gente querendo contratar são as vagas que geralmente exigem mais diploma, né? Correção de erros, físico teórico, físico computacional. Físico experimental é um pouco confuso, assim, porque depende do que eles querem, né? Mas, enfim, costuma geralmente pedir doutorado. Percebam também que geralmente anos de experiência aqui não é super prevalente, esse azul quase não tem. Tem algumas que querem mestrado, mas boa parte delas aqui, uma parte considerável, você pode conseguir com bacharelado. Faz sentido porque, assim, físico geralmente, né, faz mestrado, doutorado, pessoal de computação, software não tem a mesma tradição de fazer, então acho que você tem essa mistura aí de perfis, e dá para perceber isso também quando você procura empregos, né, para vagas específicas. Então, outra coisa para guardar. Aqui eu coloquei, eu estou só listando, né, dois.
dois recursos que eu acho interessantes se você está tentando dar uma olhada, examinar como que está o mercado para certas vagas. Tem esse Quant Technology Monitor, que é um documento da McKinsey, que faz vários levantamentos desse tipo, né? De 2023, não é o mais atualizado, mas ainda acho que é bem interessante, porque ele divide bastante em setores. E esse daqui do World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, também sobre economia quântica. Não coloquei aqui porque eles são meio chatos com divulgar a imagem deles, então estou evitando de colocar muita imagem deles, mas fica aí como referência. Aí eu imediatamente coloquei uma imagem deles, mas eu tentei colocar uma só. Enfim, esse é do Pan Technology Monitor de 2024, que eu estou colocando aqui porque eu acho interessante, só porque também outra coisa que me perguntam muito é se o inverno quântico está chegando, se tem, né, aqueles ciclos de hype, será que a gente vai entrar numa baixa? E eu acho o seguinte, aqui, por exemplo, esse report, que é o mais recente, ele fala bastante sobre investimentos de forma global. E uma das coisas que eles comentam é que investimento aqui de tecnologias quânticas decresceu, enquanto o de IA generativa cresceu muito. Mas tem alguns detalhes, né? Se comparar, primeiro, assim, extremamente esperado, né? Que a IA fosse crescer, e a IA teve um grande boom, né? Teve um crescimento de popularidade muito grande recentemente. Tá uma tecnologia mais madura, a IA já passou por trocentos ciclos de altos e baixos, né? Mas outras coisas que eles comentam é que o investimento em tecnologias quânticas decresceu, mas investimento em geral em tecnologias emergentes, né, tirando IA, decresceu. Então, ele faz parte de uma tendência que provavelmente tem a ver com outras coisas, né? Tudo isso eu coloco, e eu acho interessante ler esse monitoramento aqui, para deixar aqui que eu também, depois, quando eu for falar do LinkedIn, tem outras sutilezas aqui, mas eu sempre gosto de deixar a mensagem que, beleza, eu estou falando de vagas e né, eu já dei essa apresentação algumas vezes, e eu estou tentando falar sobre como procurar as vagas que você tem interesse. Mas, assim, é uma tecnologia emergente, é uma tecnologia relativamente nova em termos do que a gente está da atenção que está tendo em comparação com a IA, é, da popularidade em geral. Assim, a gente não tem como competir com IA e com tecnologias que estão aí há mais tempo, que tem mais publicidade, sabe? Então, investimento, infelizmente, não tem a ver só com progresso científico, né? E eu vejo que a tecnologia quântica, computação quântica, assim, acompanhando o paper, você vê muita coisa interessante saindo o tempo todo, muito legal. Mas, ao mesmo tempo, se de repente resolverem parar de investir, pararam de investir. Eu acho que isso vai acontecer? Não acho. Por outros motivos. Porque, por exemplo, tecnologias quânticas têm interesse é, de segurança, tem gente que já está investindo há muito tempo, várias coisas, mas é algo que eu estou falando bem seriamente para considerar, porque assim, é uma tecnologia emergente e é uma tecnologia muito no começo, digamos assim, o que é bom, de certa forma, né? Porque a gente pode ser uma das primeiras pessoas que entende do assunto e pode trabalhar com isso. Por outro lado, é aquela coisa, não coloque todos os seus ovos né, na mesma cesta, às vezes, né? Então, algo a se balancear em termos de quando você for procurar desenvolver as suas competências, né? Então, essa é a minha opinião com relação à questão do inverno quântico. Mas, enfim, voltando para coisas mais práticas, eu queria mostrar um pouco do cenário no LinkedIn. O que acontece se você procurar vagas, né, sobre tecnologias quânticas no LinkedIn? Então, geralmente, o que eu faço é colocar quanto e selecionar Worldwide, que aí ele pega vagas do mundo inteiro. E uma das coisas que eu queria comentar é que aqui está aparecendo 513 resultados. Da última vez que eu procurei, tinha acho que 2.000, 3.000 resultados. É um sinal de que está tendo menos vagas? Não sei. Eu acho que, na verdade, não. Eu acho que eles mudaram o algoritmo deles, porque às vezes você procura quanto e aparece uma empresa com nome quanto, né? Não é isso que você quer. Mas também tem a questão de que se você está procurando, dependendo da época do ano, você não acha as mesmas coisas, né? Principalmente com relação ao estágio. Então, aqui, por exemplo, eu procurei recentemente e aqui são as diferentes vagas, o número
de resultados para, primeiro aqui para estágio, o segundo para nível iniciante, né, júnior, e o último aqui para sênior, sei lá, não júnior, basicamente. O número de estágios aumentou e o número dos outros dois diminuiu bastante. Pode ser uma questão de época, porque as pessoas estão aplicando para estágio de verão, inverno agora, é muito sazonal aqui, mas também pode ser um indicativo de que está tendo menos vaga, né? Então, não falo nada, porque isso daqui foi só duas pesquisas, né, que eu estou comparando no LinkedIn, mas só para ficar em mente também. E aqui eu queria colocar algumas vagas aqui que eu selecionei para tipos de empregos diferentes que eu selecionei, só para dar uma visão geral do que geralmente se vê por aí. Então, uma vaga de software algoritmo que eu achei bem típica, aqui no caso ela está pedindo como requerimento doutorado em física, ciência da computação, química ou experiência prática equivalente. Eu diria que dá para achar sem necessariamente ser doutorado em física também. E aqui também entra a questão da experiência equivalente. Pedir alguma forma de provar que você tem experiência em algoritmos bem comum. E aqui eles são bem específicos, saber simulação de hamiltonianos e tal, tal. E agora, ultimamente, eu também tenho visto mais isso, eles querem demonstração de alguns conhecimentos específicos. E aqui, claramente, aqui mais para baixo, eu não vou falar, porque não vem ao caso, mas dá para ver que vai ser uma aplicação bem relacionada à química quântica. O de sempre, né? Eles quase sempre vão pedir Python, porque tem várias linguagens, né? Software Development Kits que são baseados em Python. A maioria deles, a menos que você vá para um lugar muito específico e trabalhe com uma linguagem só, a maioria deles vão pedir Python e talvez, se for para uma empresa específica, vão pedir uma linguagem específica, mas Python é quase sempre, se você for trabalhar com software. Daí, algumas habilidades, tipo saber comunicar, saber trabalhar em grupo, também é outra coisa que quase sempre tem. Tá, isso para software. Sabe que é uma vaga de pesquisador, talvez um pouco mais parecido com a vaga que eu estou agora. Geralmente, doutorado, essa daqui quase sempre vai pedir doutorado, vai dar uma olhada nas coisas acadêmicas, com mais foco em coisas acadêmicas, mas idealmente também você tem que demonstrar conhecimento em computação quântica específico. E eu falo isso porque recentemente também a gente estava contratando, né? Então eu estive, né, do lado de lá, eu estive participando do processo seletivo enquanto pessoa, né, que está julgando. E é muito comum você ver uma pessoa com um currículo enorme, cheio de coisas, mas que nada delas tem a ver com computação quântica. Então, isso na hora, assim, dá para perceber que às vezes a pessoa só resolveu testar e aplicar para essa vaga sem muito saber, mas aí geralmente vai ter algum tipo de teste, vai se pedir em algum momento do processo para ela demonstrar conhecimento, então fica meio complicado. Então, assim, não adianta você ter várias coisas para mostrar se nenhuma delas tem muito a ver com computação quântica. Idealmente, você mostre pelo menos que você foi crescendo ali um interesse em computação quântica. Então, como você faz isso? Coloca participação em hackathon, participação em coisa, né, open source e tal. É um jeito de você mostrar que você foi mudando esse interesse. Vou falar mais um pouco depois disso. Mas a vaga de pesquisador que eu queria falar, geralmente pede doutorado, não tem jeito, mas costuma ser requerimentos parecidos. Você vê aqui Python de novo, trabalhar com time, etc e tal, e coisas mais específicas da vaga que eles querem, né? Aqui volta um pouco para a questão. Eu inverti um pouco as coisas, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou falar aqui primeiro. Você tem uma diferença entre o que é currículo e resumê, principalmente aplicando para fora, né? E se você vem de uma área acadêmica, geralmente o que a gente faz é currículo, né? É acadêmico, no sentido de que você vai colocar tudo que você participou, todos os eventos, conferências e tal. E vai ser várias páginas, vai ter uma certa progressão ali no tempo, mas é tudo, basicamente.
E enquanto resumir, geralmente é uma página só com informação relevante, você não coloca tudo, e só o que for interessante para a vaga, né? E eu estou falando isso porque eu acho que é um negócio que a gente não prepara muito, mas é bem interessante você fazer um currículo que de fato tem a ver com a vaga e que mostre o seu interesse em computação quântica, de novo, né? Se é uma área nova para você, mas você está interessado em aplicar em coisas, demonstre que o interesse estava crescendo e você está correndo atrás, porque é o jeito de fazer. Eu, por exemplo, trabalhava, como eu falei, física teórica na área de materiais quânticos, não exatamente computação quântica, mas dá para ver pelo meu currículo que meu interesse foi crescendo, que eu fui procurando me especializar nisso. Desculpa, eu vou voltar aqui, que eu colocar a minha jornada também, dá para ver aqui várias rejeições para várias vagas aqui. E eu estou trazendo isso porque foi melhorando conforme foi se passando o tempo, e eu queria destacar que, principalmente, por preparação à entrevista e por tomar cuidado para fazer um currículo que faça sentido, né? Porque aqui eu peguei vagas tanto que era de pesquisa e algoritmos, quanto vagas de escrita técnica, né? Porque eu gosto de divulgação científica, tinha um interesse em trabalhar com educação em tecnologias quânticas, jornalismo científico, coisa do tipo. São currículos completamente diferentes. Então, se você tem interesse em vagas diferentes, currículos um pouco diferentes, contando histórias, né, que não são mentirosas, mas que indicam perfis diferentes. E também saber se portar em entrevista no sentido de saber responder, não se colocar para baixo, que é uma coisa extremamente comum, principalmente com físico, assim. A gente tem uma coisa assim de se colocar para baixo e não saber vender as suas habilidades. E eu sempre coloco isso bem evidentemente porque isso foi muito importante para mim. Eu sempre dou como conselho. A entrevista é uma das coisas mais importantes. As rejeições que eu tinha era basicamente: fui selecionada pelo currículo, meu currículo estava ok, passava numa reunião com o RH ou com uma pessoa técnica, aí já não passava mais. Então o problema estava ali na minha conversa, né? Então, só deixando claro, né? Não basta você ter todas as habilidades técnicas se você não consegue falar sobre computação quântica ou sobre as suas habilidades. E outra coisa que também me interessa isso daqui do slide passado, e esses são, como vocês podem ver, são tabelas que eu criei. No caso, eu criei no Notion, mas dá para fazer no Excel ou qualquer lugar, e eu acho interessante que, para mim, para eu pesquisar para emprego, eu achei muito bom, que você coloca a descrição do emprego, mas você também faz uma fichazinha do que seria essa empresa, porque às vezes você está procurando uma vaga, trabalhar com software, mas a empresa está fazendo um negócio muito legal de hardware. Então, quando você estiver na entrevista, você comenta disso também, para mostrar que você está de olho na empresa, sabe o que está acontecendo. Se você está aplicando para fora, custo de vida com relação ao quanto você vai ganhar esse tipo de vaga. Querendo ou não, é importante, talvez te poupe assim de participar de coisas que não fazem sentido para você. Enfim. Então, certificações, que eu acho bastante importante, como eu falei, né? É um jeito de você colocar no seu currículo, engajar com a comunidade, mostrar que você está interessado mesmo, né? De fazer essas coisas. Certificações. E aqui eu estou falando do developer, vou falar do advocate. Como a Ana Paula já comentou, tanto o Qiskit developer quanto o advocate vão mudar, mas eu estou colocando aqui em termos mais gerais. Qiskit developer é uma certificação que você faz para mostrar que você sabe trabalhar com Qiskit, que é a ferramenta deles para a computação quântica, né, em Python. A prova do jeito que ela era desse jeito. Tinha umas 60 questões, com a nota de corte 44. Durava 90 minutos, né? Você se inscrevia, tinha que, assim, a princípio tinha que pagar US$ 200, mas eles costumavam dar voucher ou coisas do tipo. Eu não paguei nada. Em algum momento geralmente eles disponibilizam no próprio GitHub deles, ou eu não sei, era meio aleatório assim. Mas às vezes eles dão voucher e você não tem que pagar US$ 200, que é um preço, né, bem um pouco salgado. Então,
Na época era assim, agora eu acho que talvez você tenha que querer fazer o Advocate também, que seria um programa depois, para conseguir o voucher. Ah, e o que eu queria chamar a atenção é que você tem vários temas aí para você saber demonstrar conhecimento nessa prova, né? Essas sessões de 1 a 10. Sessão 1, que é fazer operações em circuitos quânticos, por exemplo, se você vê, ela corresponde a 47% da prova. E aí tem outras coisas, experimentos, saber lidar com base care, tal. Essas coisas são partes, assim, do Qiskit que mudaram bastante, inclusive, depois que foi para o Qiskit 1.0, que foi a primeira mudança grande do Qiskit, né? Então, eu suponho que a prova vai ser formulada para corresponder à sintaxe do Qiskit 1.0, mas eu imagino que as proporções sejam as mesmas, né? Então, operação em circuitos quânticos, 47%, metade da prova. 10% é lidar com informação quântica, né? Eles têm componentes para você extrair informação das coisas que você está fazendo ali. 20% são visualizações, então depois que você rodou seu experimento no computador quântico, você tem que fazer um gráfico, alguma coisa para você ver o que saiu dali, né? E então 20% da prova é você ver as diferentes formas de você visualizar essa informação. Ah, de novo, eu não sei quanto isso vai valer depois que essa prova foi atualizada, mas só uma coisa para se ter em mente, né? Pelo menos nessa primeira versão você tinha coisas muito particulares que tinham mais peso, né? O Kiss Advocate, geralmente, pelo menos na minha época, ele vinha depois do Developer, agora eu acho que pode fazer junto. Mas a ideia é você, uma vez que você tem esse certificado de desenvolvedor de Qiskit, você pode aplicar também para a prova de Advocate, que é você ser tipo embaixador de Qiskit, né? Então, para você aplicar para isso, eu acho que é em julho, alguma coisa assim, você tem que mostrar que você contribuiu para o ecossistema principalmente de Qiskit, mas de tecnologias quânticas em geral é interessante. Então, eu, por exemplo, eu tinha algumas contribuições para Qiskit, mas eu também fazia divulgação científica, já tenho tempo, eu tinha um artigo em uma área correlata. Então, foi o tipo de coisa que, quando eu fui submeter minha aplicação para esse programa, contou, né? Quando aqui no quadrado maior é o GitHub deles. Esse GitHub, ele tem todas as informações, eles falam que tipo de contribuição vale quanto de nota, mais ou menos, para ter uma noção, né? E aqui em menorzinho tem a minha aplicação. Isso daqui é um repositório que eu fiz com a minha aplicação, tá em português, né? Porque além de você mandar as coisas que você trabalhou, você tem que fazer um texto sobre você, coisa curta, assim, mas só fica aqui o repositório como referência. Outra coisa interessante são as hackathons e escolas de verão e eventos do tipo, né? Como eu tinha comentado, para mim eu acho super importante, super interessante você participar. Então, o Qiskit da IBM tem várias, principalmente no verão, mas tem outros eventos que acontecem. Verão norte-americano, né? Então, junho, geralmente, eu acho. O Q-Hack, ele é da Xanadu. A Xanadu trabalha com um outro tipo de hardware, mas eles também são bem focados em machine learning quântico, né? E geralmente é muito legal também, essa hackathon deles costuma ter pessoas falando, fazendo apresentações que são bem acessíveis. É tudo em inglês, né, aqui no momento, mas são bem interessantes para quem está interessado em machine learning. Costuma acontecer, acho que em fevereiro. Essa aqui de baixo do MIT, dizem que é muito legal também. Eu nunca participei, mas eu conheço gente que participou e falaram que é bem interessante. Essa aqui de cima em branco é a do Los Alamos National Laboratory, o laboratório de Los Alamos. Eles abrem, acho que também em fevereiro ou março. Não, aqui tá falando foi em junho, então de junho a agosto, Essa daqui é bem longa e é muito interessante também. E costuma sair bastante paper disso. É uma hackathon um pouco mais puxada, mas a galera costuma ter resultados tão bons que depois viram, de fato, né, resultados importantes e publicáveis.
E o Keyword tem vários hackathons aqui. O Keyword, eles são uma organização que eles promovem eventos gratuitos em vários níveis e eles têm vários certificados para esses vários níveis, além de algumas coisas relacionadas a, por exemplo, estágio, pequenos estágios. Eu fiz uns programas com eles, inclusive eu vou voltar para. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do Keyword, porque a gente está organizando um evento com eles, eu e uns colegas. E para deixar claro, isso daqui são só alguns, tá? Se você procurar escola de inverno, verão, tem no Brasil também, tem bastante coisa acontecendo. Já vou falar agora, eu achei que tinha mais um slide, desculpa. A gente está organizando, eu e uns colegas, uma hackathon com o Keyword. Na verdade, é uma dessas workshops e ela se chama Q Bronze. Ela é o nível mais iniciante dessas workshops, né? Tem bronze, prata, ouro e tal. E vai começar agora, 9 a 13 de 2024, então daqui a pouco, de dezembro, de graça. E essa ideia de fazer essa hackathon é para a gente depois conseguir começar o que o Brasil, que seria a vertente brasileira do Keyword, então ter eventos em português, assim como o Fall Fest está fazendo muito bem, né? Eventos que sejam em português para o público brasileiro. Essa primeira vai ser, no mínimo, misturada, mas para quem tiver interesse, tem esse QR Code. Ou então vocês podem acessar o site, né? No momento você acessa pelo site do Keyword, Bronze 148 é o nome do evento. E a gente vai estar contando com palestrantes inclusivos daqui, a Ana Paula, a Sombraí, a gente está criando um evento, espero, eu acho isso muito legal, espero que vocês participem também. E é isso, obrigada pela atenção. Aqui são algumas das minhas redes sociais, né? Então, Twitter, Instagram, tá como Shinossauro, GitHub e o GitHub que tem aquelas repositórios que eu comentei e o Medium que eu falo um pouco de computação quântica também em forma de texto, como S. Mendonça Bruna. E é isso, obrigada por convidarem. Espero que tenham gostado.